Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos juntos aqui, graças a Deus, em mais um Promessas de Esperança. E a sua companhia é sempre fundamental, muito importante e motivo de gratidão para a gente. E aí eu te peço aquelas coisas que sempre eu peço para você. Deixa o seu like, seu comentário, diz de onde você é, qual estado, enfim, interage com a gente, que é muito importante para o nosso conteúdo. Não menos importante, compartilha o link dessa transmissão para mais pessoas. Coloca nos seus grupos de WhatsApp, família, amigos, igreja, para que mais pessoas sejam alcançadas por este conteúdo, por esta palavra. Também eu te convido, seja um amigo da missão. Todos aqueles que estão entrando nessa grande família, nesse grande grupo de amigos da missão, têm contribuído e ajudado a TV Viva Promessa a expandir os seus conteúdos, a qualidade do que ela transmite, todo investimento em cenários, vinhetas, enfim, profissionais, equipamentos, tudo isso a gente tem feito graças a Deus primeiramente e a ajuda de cada um de vocês. Então, se você puder, clica aí, fotografa o nosso QR Code e seja um amigo da missão. Vem com a gente nesse projeto. Hoje, nesse Promessas de Esperança, nós vamos refletir sobre o seguinte tema: deixa de ser egoísta. Pegue a sua Bíblia, fica com a nossa vinheta, na sequência a gente reflete junto na Palavra de Deus. Numa pequena cidade, existia ali um advogado extremamente rico. Certamente, ele era o advogado que mais faturava naquela pequena cidade. E nesta pequena cidade existia já há décadas uma instituição de caridade séria que ajudava centenas e centenas de crianças mensalmente. E essa instituição de caridade, ela tinha praticamente a mesma idade da cidade, nasceu junto com a cidade. E a fama deste advogado é que ele era um sujeitinho egoísta. Era assim que a comunidade local chamava e tratava este advogado. Por quê? Porque ao longo dessas décadas, ele sendo o advogado mais rico da cidade e figurando entre as pessoas mais ricas da cidade, ele nunca havia contribuído, doado R$1 sequer para todo o trabalho voluntário que aquela instituição prestava para centenas de crianças gratuitamente todos os meses. Ou seja, a instituição ela dependia basicamente de doações, de ofertas, contribuições e donativos para que ela pudesse manter e sustentar a sua obra de ajudar crianças. E o advogado, ele conquistou esse rótulo e esse apelido entre o povo local, sujeitinho egoísta. Até que um dia teve uma festa da prefeitura, um coquetel da prefeitura, e esse advogado, por ser quem ele era, um representante muito importante daquela sociedade, ele estava naquele coquetel. E, óbvio, o diretor da instituição de caridade, também por representar o que ele representava, estava na mesma festa. Coincidentemente, os dois ficaram na mesma mesa. Na mesa do coquetel, onde as coisas eram servidas, aqueles canapés, petiscos, e bate-papo entre os moradores locais que foram convidados, uma mesa ali com umas 6 pessoas. O diretor da instituição viu a oportunidade de abordar aquele advogado e o fez com muita elegância, com muita educação, sem ser agressivo. Mas ele, com muita honestidade, ele olhou para o advogado e disse: "Poxa, você... assim como eu, você é daqui, dessa cidade, você cresceu, prosperou, se desenvolveu aqui. Você é muito bem-sucedido, você é um advogado respeitado não apenas aqui, mas em todo o estado.
a sua fama corre. Puxa vida, você nunca doou R$ 1 sequer para a nossa instituição. E aí ele fez essa abordagem, aí o advogado virou para ele e começou a falar. E também falou com muita educação, com muita serenidade. Ele falou, olha, você certamente não sabe de como é a minha vida. Você não sabe as coisas que eu enfrento. Eu tenho um pai com demência, um pai que está com Alzheimer. Meu pai é viúvo. Meu pai, ele enfrenta tudo isso. É um tratamento muito caro, remédios caros. A minha esposa, há 2 anos, num acidente automobilístico, ela praticamente perdeu a capacidade de andar. A sua locomoção é com cadeira de rodas. Ela ficou extremamente limitada. Eu tenho um irmão que ele já passou por sérias doenças, dentre elas um câncer que não o abandona. E ele faz tratamentos assim também extremamente caros. À medida que o advogado ia falando, o diretor daquela instituição de caridade foi ficando sem graça, constrangido, porque ele ficou envergonhado de estar pedindo, cobrando, sem saber da realidade de vida, de família do advogado. Até que, ao final da narrativa dos sofrimentos e das dores dos entes queridos do advogado, até que ele chegou no final da sua narrativa e ele olhou para o diretor da instituição de caridade e disse assim, você entende tudo o que está acontecendo na minha família? Você consegue entender tudo que essas pessoas estão sofrendo e como é caro o tratamento e o acompanhamento delas? Pois é, se eu não ajudo nem elas, você acha que eu vou ajudar vocês? Você entendeu? Ou seja, era de fato um sujeitinho egoísta. O egoísta, ele só pensa nele. O egoísta, ele prioriza ele. Os demais que se explodam. E existe um texto, onde esse texto vai falar com a gente sobre a questão do egoísmo. Eu vou ler para você o 2º capítulo da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, eu vou ler em nome de Jesus, os versículos 1 e 2. Olha o que Paulo diz aqui à igreja de Filipe. Portanto, se há alguma consolação em Cristo, se algum conforto de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e misericórdias, completai a minha alegria, para que sejais de semelhante pensamento, tendo o mesmo amor, estando de acordo, com uma só mente. Fecha os olhos, ora comigo. Senhor, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por esse texto, obrigado por essa porção da Escritura. Fala conosco, nos instrui, nos edifica, nos orienta. Em nome de Jesus eu oro. Amém. É muito interessante a forma como Paulo ele inicia o 2º capítulo. É muito interessante esse portanto de Paulo. Paulo aqui ele vai falar sobre a humildade no serviço. E ele começa desta forma. Olha, se existe alguma consolação em Cristo. Pega essa expressão de Paulo em Cristo. É uma expressão que se repete dezenas de vezes no Novo Testamento. Tudo que ele vai falar só faz sentido, só se torna eficaz se estiver com o propósito, com a bênção, com a submissão em Cristo. Você precisa estar em Cristo. Não é você sozinho, não é você independente, com autonomia para fazer o que bem entender, não. Em Cristo. Se há alguma consolação em Cristo, se existe algum conforto de amor, se existe alguma comunhão no Espírito, se existe alguns entranháveis afetos e misericórdias. Paulo está dizendo, se tudo isso existe em vocês, se há isso em vocês, ele vai começar o versículo 2 de uma forma que é uma frase assim que
ela diz respeito à minha vida, à sua vida, a cada um de nós. Ele começa o versículo 2, completai a minha alegria. Essa ideia de Paulo é uma ideia de todo pai, de toda mãe, de todo líder, todo pastor, todo professor, todo patrão. Completem a minha alegria. Olha, se vocês estão em Cristo, se existe um amor comum, se existe esse conforto comum, então completem a minha alegria. Como? Como? Ele continua, para que sejais de semelhante pensamento, tendo o mesmo amor, estando de acordo com uma só mente. O que Paulo está pedindo é, tenham comunhão, tenham cooperação, não sejam egoístas, completem a minha alegria. Quando eu disse que esta frase, esta expressão, ela é importante para todo pai, toda mãe, todo líder, todo pastor, é porque este é o sonho de quem lidera. Você não quer uma casa dividida onde os filhos estão se degladiando. Você não quer uma igreja onde as ovelhas estão umas atacando as outras, se ofendendo, se machucando, se agredindo. Você não quer isso. Você não quer isso numa empresa. Então, completem a minha alegria. Olha, se vocês estão em Cristo, se toda a consolação que vocês recebem é em Cristo, se existe esta unidade, completem a minha alegria. Como? Tendo o mesmo amor, tendo uma só mente, tendo uma comunhão, ou seja, tendo cooperação. Essa é a ideia. Essa é a ideia de não ser egoísta. E aí, para não ser egoísta, Paulo agora, a partir do versículo 2, ele explica. E ele dá duas dicas preciosas para a gente. A primeira está no versículo 3. Que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas por humildade de espírito, cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. A primeira coisa que Paulo está falando aqui é, para que você não seja um egoísta, faça a coisa pela motivação certa. Não faça as coisas pela motivação errada. Que nada seja feito por contenda ou por vanglória. Ou seja, você não pode fazer as coisas por causa de briga. Contenda é briga, é crise. Contenda é oposição, é raiva, é ódio. Então, não faça as coisas por contenda ou vanglória. Vanglória é orgulho, é vaidade. Então, eu faço as coisas para aparecer, ou eu faço as coisas para dar o troco, porque eu me vingo, porque eu estou numa briga, eu estou numa birra com aquela pessoa, com aquele grupo, com aquela família. Não. Então, não faça as coisas, porque dessa forma você não completa a alegria, você só traz destruição, divisão. Então, a primeira dica de Paulo, para que exista alegria, para que exista comunhão, para que exista cooperação, é não faça as coisas pela motivação errada. E aí no versículo ele fala qual é a motivação certa. Ele vai dizer, mas faça por humildade de espírito. Cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. A palavra humildade vem do latim humilitas, que quer dizer por baixo, nivelado lá embaixo. E humilitas vem de humus, também do latim. E humus também é a palavra grega usada, que significa terra. Ou seja, é um solo fértil, umedecido. E de humus também vem humanidade, vem homem, de onde nós viemos, do pó da terra. Então, a ideia de humildade é um solo fértil. E um solo fértil é um lugar onde as coisas podem crescer, serem aprendidas e florescer. Mas um solo fértil não está ligado à contenda, à raiva, a ódio, a vanglória. Está ligado à humildade. Por isso a dica, faça com humildade. Essa é a motivação certa. Se eu faço com humildade de espírito, então eu estou considerando os outros melhores do que eu. Eu já não penso somente em mim. E aí a gente chega no versículo 4, que é a dica tema da nossa reflexão.
Não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Trocando em miúdos, o que Paulo está dizendo é: não seja um egoísta. Não seja um egoísta. Não pense somente em você. Não olhe somente para você. Mas pense no todo. Olhe para o todo. Você é servo ou você quer ser servido? E esse é o nosso dilema no contexto de igreja. E no contexto de igreja, nós somos ensinados a praticar aquilo que a gente aprende no contexto da igreja na vida. Eu preciso ser servo na minha casa, eu preciso ser servo no meu trabalho, eu preciso ser servo na minha faculdade, eu preciso ser servo no meu condomínio, no meu clube, eu preciso ser servo. Mas para ser servo, eu preciso escolher o caminho da humildade. O caminho da humildade é uma terra fértil, é uma terra que recebe. Você não pode ficar pensando somente em você. Você não pode deixar que o egoísmo cresça. Por isso essa palavra tão clara: não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Ou seja, dessa vida a gente não leva nada. O que a gente leva é o que a gente doa. Ou seja, quando eu dou, quanto mais eu dou, quanto mais eu ofereço, mais eu estou levando. Eu vou te dar um exemplo muito claro. Por esses dias completou 1 ano do falecimento do meu pai. E no enterro eu pude perceber o quanto ele doou. Eu já sabia, pelo tanto que eu já tinha ouvido. Mas naquele enterro, no momento ali do sepultamento, muita gente veio falar comigo. Teu pai me casou, teu pai batizou os meus filhos, teu pai me batizou, eu aceitei Jesus lendo textos do teu pai, numa mensagem, numa palestra do teu pai. Pô, teu pai foi o cara que correu, viajou e veio acudir a minha família. Teu pai dedicou o tempo dele para a nossa comunidade. Ou seja, tudo que o meu pai doou fica como legado e ele leva. Leva em que sentido? No sentido de que as pessoas, elas lembram, reconhecem, agradecem e valorizam. Agora, o que ele levou de patrimônio, isso ninguém sabe. Isso não conta para as pessoas. Então, a vida do egoísta é muito triste, porque o egoísta vive para ele, só pensa nele e acha que nada tem a ver com ele. E para isso ficar claro para você, eu conto aqui uma fábula deliciosa, uma fábula que eu ouvi certa vez e que me marcou. O ratinho está lá na fazenda e ele olha e percebe que o dono da fazenda está chegando com um pacote, todo pimpão, todo contente, e ele lá da casinha dele, do cantinho dele, ele fica olhando, o dono abre o pacote, mostra para a esposa, era uma ratoeira nova. O ratinho ficou apavorado. E aí o ratinho correu no galinheiro para falar com a dona Galinha. Dona Galinha, eu estou apavorado. Ela, o que foi? O dono da fazenda, ele comprou uma ratoeira nova. É para me matar a minha família. Aí a dona Galinha virou para ele e falou assim, có. Como assim? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho ovos aqui que eu estou chocando. Eu tenho que cuidar do galinheiro. Isso é problema seu. Muito decepcionado e triste, ele foi até o cabrito, chegou no cabrito e falou, cara, me ajuda, o homem lá, o dono da fazenda, comprou uma ratoeira, o que eu faço? Aí o cabrito, entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho outras coisas para pensar e fazer. Desculpa aí, seu rato. Ema, cada um com seus problemas. O rato foi desesperado até o boi, chegou no boi, seu boi, o dono da fazenda comprou uma ratoeira e desabafou. Aí o boi olhou para ele, olha, eu estou muito ocupado, eu tenho que ruminar tudo que eu como, eu tenho que comer o dia inteiro, eu tenho que ficar deitado na relva, não tenho tempo para você. Te vira. O ratinho voltou triste, decepcionado, desesperado para sua casa. Chegou para a ratinha, para a esposa, e contou
todos os nãos que ele ouviu, todas as indiferenças, todas as rejeições, e combinou com a esposa: ó, essa noite a gente não sai daqui, não vamos andar pela casa, porque eu não sei onde é que ele vai armar essa ratoeira. Aí à noite, na fazenda, tudo em silêncio, de repente ouviu-se um barulho, pá, e um grito, ah! Foi tudo sincronizado. Todo mundo desesperado, as luzes começam a acender, o dono da fazenda chega na sala, e qual a imagem que ele encontra? A ratoeira, o pá, foi a ratoeira pegando o rabo, a cauda de uma cobra venenosa. E no que pegou, a esposa foi ver se era o rato, e imediatamente a cobra conseguiu ainda morder a perna da esposa do fazendeiro, uma cobra venenosa. Imediatamente ele pega a esposa, leva para o hospital da cidade. Chega na cidade, 10 dias de UTI, depois mais 15 dias de quarto. Ela iria morrer, conseguiram que ela não morresse e aí ela teve alta. O médico falou, olha, ela ainda está fraca, mas dá para ela ser cuidada em casa, pode levar ela para casa. O fazendeiro chega com ela em casa. E aí ela está em casa, ela não come, ela está fraca. O fazendeiro liga para o médico, doutor, ela não está comendo nada, e aí? Aí o médico falou, tem uma solução, faz para ela uma canja de galinha. Aí o fazendeiro foi até o galinheiro, pegou a galinha, matou a galinha, fez uma canja de galinha. E ela foi comendo aquela canja, foi comendo e foi melhorando, mas ela ainda estava fraca. Chega no domingo, chega visita, umas 15 pessoas, amigos, para visitar a esposa. E chegou de surpresa, não avisou, eles não tinham nada preparado. O que a gente faz? Pega o cabrito, mata o cabrito, vamos fazer um churrasco aqui só para esse pessoal, mais a nossa família, os funcionários. O cabrito dá. Mataram o cabrito. Aí passa um mês, a esposa, ela finalmente está totalmente curada, sarada, e ela volta à vida normal. O fazendeiro ficou muito feliz, falou, olha, nós vamos dar uma festa. Chama todo mundo, todos os funcionários, toda a minha família, sua família, vai ser uma festa de arromba. Mata o boi, vai ser um churrasco para todo mundo. Você entendeu? E o ratinho com a ratinha lá da casinha deles, observando tudo isso. Galinha, cabrito e boi morreram. E o ratinho sobreviveu. A lição dessa fábula é muito simples e ao mesmo tempo muito profunda. Nunca pense que o problema do seu irmão não é o seu problema. Nunca diga que o problema dos outros é problema dos outros e não tem nada a ver com você. E quando ajudar, não ajude pensando na troca. Não ajude pensando na vantagem que você pode ter de ajudar determinada pessoa, determinado grupo ou determinada família. Mas se o pedido de socorro vier para você, faça o seu melhor. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe como vai ser. Ah, pastor Ed, mas é muito difícil. Eu convivo com pessoas muito ruins. Não dá para não ser egoísta. Não dá para querer ajudar e ser humilde com essas pessoas. Não dá para eu me humilhar para estas pessoas. Você não sabe, pastor Ed, como elas são folgadas, preguiçosas, ofensivas e o que elas fazem. Por isso que você está pregando isso. Tem algum exemplo, pastor Ed, de humildade nesse nível aí que você está pregando? Evidente que tem. E está aqui nesse texto. E eu termino essa reflexão lendo a partir do versículo 5. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas nos céus e coisas na terra e coisas debaixo da terra. Amém. O nosso modelo de humildade é Jesus. Você já pensou se Jesus, ele decidisse, não vou subir na cruz pelo Ed,
O Ed não merece, o Ed é chato, o Ed é egoísta, o Ed... Não. Jesus, ele vai naquela cruz e ele assume a bronca do pecado da humanidade, de todas as gerações, de todas as eras, porque ele vai em humildade, ele aceita a sua missão e nos ama antes que nós o amássemos. Não seja egoísta. Para com isso. Entenda que nós vivemos uns pelos outros para darmos as mãos e vivermos em comunhão, vivermos como corpo de Cristo. Que você não perca nunca de vista estas bênçãos, as promessas da humildade e a graça de Deus na sua vida e na sua casa. Amém. Para cantar músicas, estamos aqui para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus forte e poderoso, o Príncipe da Paz. É esse Senhor, é esse Jesus que nós estamos adorando aqui. Como está escrito em Apocalipse 19, no versículo 16, em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não há trono mais alto, não há Deus mais poderoso, não há guerra que ele tenha perdido. Esse é o nosso Deus, irmãos. Em Colossenses 2, no versículo 15 diz: e depois de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente, quando triunfou sobre eles numa cruz. O nosso Senhor Jesus Cristo venceu o inferno, venceu a morte, por mim e por você. Então clame que Ele é um Deus forte e poderoso, o Príncipe da Paz. Clame que Ele é vitorioso, como um trovão impetuoso. Adora Ele com tudo que você tem em seu coração. Aleluia, Jesus. Enquanto adoramos, em meio às tribulações, O nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Você pode cantar com todo o seu coração. Nós dizemos: Senhor, vitorioso. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável
Glorificamos ao teu santo nome. Tu és o Messias prometido, o Deus forte e poderoso na guerra. Aquele que não conheceu, Senhor Jesus, o que é perder. Como um trovão, É Jesus. impetuoso, poderoso és, grandioso. Levante as suas mãos e cante com tudo que você tem. Que venha ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que venha aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que venha aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que venha aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Levante as suas mãos e adore Ele. A presença do Senhor está aqui. Nós agradecemos ao teu santo nome, Jesus. Não há outro Deus além de ti, além de ti, além de ti, Jesus. Aleluia! Você pode dar uma salva de palmas a Ele. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Glorificamos ao teu santo nome. Jesus. Os céus proclamam a glória do Senhor. Santo, 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 santo Ele é. Não há outro Deus que se compare a Ele. Ah, Senhor Jesus, nós nos reunimos aqui para adorar ao teu santo nome. Tu és digno. Glória a Deus, graças a Deus por mais esse tempo, por mais esse louvor e esse nosso encontro. Que a bênção do Senhor esteja aí, no seu lar, na sua vida e na sua família. E que eu e você tenhamos a ousadia, a determinação e a humildade de falarmos não para toda a aparência, para todo gesto de egoísmo que, porventura, venha tentar e assaltar a nossa paz e o nosso coração. Ora comigo. Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela tua bênção, pela tua presença, pela tua graça, pela tua misericórdia. Abençoa, Senhor, cada família, abençoa os teus filhos, abençoa os teus servos. Perdoa os nossos pecados, nos ajuda e nos dirige. Confiados na tua graça é que oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe e até o próximo Promessas de Esperança.